A paz do Senhor, irmãos. Voltamos para mais um devocional e uma leitura aqui do livro de Provérbios, agora no capítulo 13, dando sequência. Vamos lá. E o primeiro versículo, Salomão já começa falando, chamando-nos de filho. Ele diz: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão, não é verdade? Mas isso é um costume, né? Geralmente, os filhos desobedientes não costumam ouvir os pais. Mas algo mais interessante ainda é quando a gente chega no verso 3, que diz o seguinte: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, né? A Bíblia, Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, e muitos dizem, olha, que muito fala, muito peca. E isso é uma grande verdade. Porque quando você fala demais, você se expõe demais, você acaba falando coisas que não convém, expõe a tua intimidade, expõe coisas desnecessárias para a pessoa que está ouvindo. E mais importante ainda, muitos podem fazer mau juízo de você por aquilo que você fala, considerando somente aquilo que você está falando. Às vezes você fala para entreter, para agradar, mas às vezes você não percebe que está se queimando. E Salomão já há muitos milênios já disse isso. Evita falar demais, né? Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. E se os justos odeiam o que é falso, vale aí uma dica também para pirataria, né? Tem muita gente que gosta de um falsificado, de algo similar ao original. Será que convém para pessoas que querem o reino de Deus atentar até? São mínimas coisas que a gente tem que ficar atento. DVDs pirata, CD pirata, às vezes um gato na internet, na TV a cabo, não é? E tantas outras coisas. Há algum tempo atrás eu conversava com uma cliente minha sobre o sistema operacional do computador dela. O computador dela estava já não atualizando, já o sistema operacional era muito antigo. E aí nós conversando e falando, acho que vou levar num técnico para que ele possa reinstalar um novo sistema operacional. Se convém comprar um outro computador ou só trocar o sistema operacional. E eu conversando com ela, eu falei, olha, foi-se o tempo em que eu escolhia pelo preço. Poderia optar por uma versão pirata que não tem muitas atualizações, que eu não posso atualizar mais. E aí eu fico vulnerável a vírus e a hackers e tantas outras coisas que tem hoje em dia, não é? Falei, não compro mais esse tipo de coisa. É um investimento caro, às vezes tão caro ou de preço similar ao preço de um aparelho. Mas é interessante exigirmos a qualidade, buscarmos sempre a excelência, aquilo que é original, autêntico. Porque uma coisa é você não ter condições financeiras, outra é você ter e ainda assim optar pelo mais barato puramente pela conveniência, sabendo a origem duvidosa desse produto. É interessante, porque você não sabe o que está por detrás da cadeia de produção e distribuição desse tipo de produto, não é verdade? Isso se aplica em várias áreas da tua vida, espiritual também. Tudo que eu compro de vestes, calçados, bens, eu oro, abençoo e repreendo toda maldição, toda e qualquer influência maligna que possa haver naquele objeto, porque muitas pessoas tocam, pessoas boas e pessoas não tão boas. Muitas das nossas roupas vêm de países que não são cristãos, não é verdade? Usemos o exemplo de Daniel, que não quis comer a comida do rei Nabucodonosor, porque antes elas eram oferecidas ao Deus de Nabucodonosor. E ele não quis se contaminar comendo comida oferecida a ídolos. Da mesma maneira, às vezes as tuas roupas que vêm lá de um país da Ásia, que não é cristão, podem ter também sido oferecidas, o dono da confecção, enfim, da empresa, da fábrica, ofereceu a alguma entidade, algum
Deus do panteão asiático, que é imenso. Só a Índia tem mais de 1 milhão de deuses. Então, que a gente possa refletir sobre essa questão do aquilo que é original, que é verdadeiro, e nos afastar daquilo que é falso. Porque, segundo Salomão, os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Então, que a gente possa preferir sempre a autenticidade, não só de produtos, mas também da nossa conduta, sendo sempre verdadeiros, sempre autênticos, sempre originais, sendo únicos, pois é isso que nós somos, únicos, singulares. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grandes riquezas. Comentamos no último devocional sobre isso também, sobre fingir ser aquilo que não é. E mais uma vez Salomão retorna, reforçando e destacando que alguns fingem que são ricos e nada têm. E é verdade. Você fingir ser aquilo que você não é muito feio. Mas outros fingem que são pobres e têm grandes riquezas. Mas não se trata somente da riqueza material, mas principalmente da riqueza pessoal e espiritual. Tem pessoas extremamente agradáveis, que te enriquecem, que agregam a você bem-estar, bom humor, companheirismo, fidelidade e lealdade. Isso enriquece demais. E é por isso que devemos buscar esse tipo de riqueza. Porque a riqueza material, ela é aparente. Esse armário pode ter custado milhões. Ele agrega alguma coisa para mim? Só para eu ostentá-lo. Mas dentro de mim, ele não tem mudança nenhuma. Pode ter sido um que eu comprei num pregão por aí. Tem a mesma serventia. Não importa, isso é apenas material. Mas o que é importante, que tem valor, está aqui dentro, ó. Dentro de cada um de nós. Que busquemos essa verdadeira riqueza. Jesus disse, onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então que o nosso tesouro esteja no céu. Que o nosso coração esteja no céu. Ligado nas coisas celestes, nas coisas divinas, nas coisas espirituais. E com certeza seremos ricos. De verdade, conforme a palavra de Deus nos ensina, a riqueza está em Jesus. Prosseguindo aqui no verso 9, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. É um fato, irmãos. Muitos hoje em dia pensam no hoje, no momento agora, e imaginam, não, fulano, ciclano é rico, tá aí sempre esbanjando, saindo nos Instagrams, né? Hoje tem muita gente que posta foto só no Instagram e tá aí dando uma de bacana, rico. Antigamente, no meu tempo, tinha aquela revista Caras, né? Os ricos e famosos estavam na ilha de Caras. Mas, e hoje, né? E muitos vivem dessa ilusão e acham que esses ímpios que estão ricos, roubando, enganando, não vão ter o seu encontro pessoal com Deus. Estão enganados, porque eles vão ter sim. Vão sentar-se diante, no cara a cara, no tete a tete com Deus. E, como nós já vimos aqui também em alguns capítulos anteriores, aqui se faz, aqui se paga. Vai ter gente que vai ter que ter o acerto de contas aqui na Terra. Por isso não inveje, não reclame, não murmure, porque o ímpio prospera e você tá ali, ó, todo dia meio que atolado no lamaçal, não levanta, não sai, não avança como gostaria, né? Ou na velocidade que você gostaria. Mas o mais importante é que você está juntando tesouros no céu para a tua vida espiritual, para a tua descendência também, é verdade. Mas, e quanto aos ímpios? Eles não vão muito longe. A aparência é muito passageira. E um dos melhores exemplos é aquela parábola do rico e Lázaro. O rico tinha tudo. E quando ele morreu, o que é que ele pediu para Abraão? Deixe que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua.
Gente, refresca mesmo. Para quem está na chama, eu imagino que não, mas o desespero dele era tão grande. E ele iria para lá também, né? Os 5 irmãos dele iriam para lá também. Então pare e pense. Será que Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Deus conhece o coração de cada um de nós. E aí está. Tem aquele ditado aí fora, né? Deus não dá asa à cobra. Mas Deus te conhece. E se Ele permite que você não tenha aquilo que você gostaria, ou às vezes vai até te dar, mas não no teu tempo, no tempo dele, quando você souber dar graças a Deus pelo que você tem e principalmente pelo que você não tem. Ser grato é um privilégio e poucos são. Poucas pessoas são gratas por aquilo que tem recebido de Deus. E exatamente quando você tem gratidão dentro de si, as portas se abrem, porque aquele mundo cinzento que você via aí fora, você vai descobrir que é só uma bruma passageira. E você vai ver um dia lindo quando você tem gratidão dentro de si. Ser grato é a chave. Louve a Deus, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo que Ele vai te dar. Porque também você tem que ter fé, não é? Prosseguindo aqui, a luz do justo resplandece esplendidamente, é o que nós lemos, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se e apaga cedo. Mais um pouco aqui. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. É verdade. Quem zomba da instrução paga muito caro. Por quê? Porque não valorizou a oportunidade de aprender. E quando chega o momento de pôr em prática aquilo que você aprendeu, é doloroso, é um processo muito custoso. Então, que a gente possa ser grato e saber aproveitar as oportunidades de aprender, sempre, de buscar de Deus a sabedoria. E já no verso 20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha só, ontem nós falamos sobre filtrar as amizades, né? Filtrar quem se aproxima de você. E agora estamos aqui, olha só. Tem uns motoqueiros barulhentos, né? Mas o importante é que a gente possa saber que quem anda com você? Quem é que está no teu círculo mais próximo, mais íntimo, te influenciando e sendo influenciado por você? Mais uma vez, por que a gente fica às vezes meio que repetitivo? Falando, ó, busque sabedoria, busque entendimento, filtre as amizades, não permita que este tipo de perfil de pessoas se aproxime de você, evite certas companhias, olhe sempre pelo caminho reto, ande sempre pelo caminho reto. Por quê? É porque Provérbios é só isso? Repetição e repetição? Não. Tem alguns pontos da nossa vida que a gente tem que massificar na cabeça de alguns. Porque dizer uma só vez não basta. Às vezes tem que dizer 2, 3, 4, 5, né? Tem pessoas que são mais cabeça dura que outras. Mas o importante é você se prender realmente àquilo que é importante. No caso, se Salomão, nesses 13 capítulos que aqui a gente já comentou, tem dito várias vezes, para olhar a questão das amizades, quem anda com você, é porque é realmente muito importante. A nossa vida ela é cíclica, não é? São ciclos. Você passa de um nível para o outro. Os jogadores de videogame passam do nível para o outro, nível easy, hard, eu não entendo de videogame, mas vai para o nível mais forte, né? Nível hard. Mas o mais importante é exatamente isso. Saber e pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu, mesmo com os erros. E sempre evoluindo, crescendo. E é pura verdade que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Por quê? Porque aprende cultura, porque aprende sabedoria prática do dia a dia, aprende a se relacionar, aprende a conversar.
aprende a se portar em sociedade. Tem pessoas que são extremamente complicadas quando estão em públicos, principalmente depois de 1 ou 2 copos de cerveja e por aí vai. Não é verdade? Que a gente possa filtrar isso mesmo, filtrar as amizades. E aqui já indo para a reta final, o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha só que interessante. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, ou seja, deixa até para os netos. Já a riqueza do pecador, ela se esvai rápido e sai das mãos dele para as mãos dos justos. É assim que Deus faz. O trabalhar de Deus, ele é diferente. E é verdadeiro isso. Por que tantas empresas familiares acabam com os filhos ou netos? Porque não souberam fazer com que aquele empreendimento do fundador prosperasse mais e mais. Por quê? Porque eles não tinham amor àquele negócio, foram criados, protegidos numa redoma, sem conhecer a realidade do trabalhador do dia a dia. Enfim, são N as respostas. Não cabe aqui a mim especular do porquê uma empresa familiar faliu e outra não. Não profissionalizou a gestão? Algo assim do tipo? Não importa. A questão é, você é justo? Você anda em retidão aos olhos de Deus? Então, com certeza você vai colher os frutos da retidão. E o mais importante, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça, ele o perde. É verdade. Mesmo que o pobre, o justo, né, tenha alimentos, mas se ele estender a mão à injustiça, ele também perde. Ou seja, Deus é justo para com todos. Ele te protege, te guarda, te abençoa. Mas se você estender a mão a fazer aquilo que é errado, pode ter certeza, ele não vai passar a mão na sua cabecinha. Né? Então que saibamos aproveitar a oportunidade de fazer o bem sempre. E quando formos tentados a fazer algo errado, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Espírito Santo grite bem alto, para, cuidado, porque você vai ter consequências desse seu ato. E para finalizar, quem nega castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. E é verdade. Tem crianças hoje extremamente mal educadas, mimadas, super protegidas demais. Não estou me referindo em bater, espancar. Deus me livre de uma coisa dessa. Não gosto nem de pensar numa possibilidade dessa. Mas esse discipliná-lo é educá-lo com autoridade, sabendo colocar as coisas no seu devido lugar. Você é pai, você é filho. E essa hierarquia não pode ser mudada ou invertida. O filho tem que obedecer ao pai, sim. Na minha família, todos nós beijamos a mão uns dos outros. E por que César costuma então beijar a mão? Os meus sobrinhos beijam a mim e eu beijo a deles e ainda beijo-lhes o rosto. Porque eu reconheço. Eu sou descendência do meu pai. E eles são descendência minha. Eu reconheço a minha descendência e eles reconhecem em mim a ascendência deles. Um reconhecendo o outro. Um respeitando o outro no seu tempo. Esse é o padrão da nossa família, da minha família. Não sei como é na tua família, mas nós não invertemos. E buscamos sempre lembrar que o meu pai não é você, é o Senhor. A minha mãe não é você, não é tu, é a Senhora. Respeitando os meus ascendentes. Respeitando que eles são maiores que eu em autoridade, que eu devo-lhes respeito.
Da mesma maneira, os meus sobrinhos, todos eles, me chamam de Senhor. Podem até não gostar. E eu também tenho que me posicionar e fazer com que seja merecedor do respeito deles. Tem coisas que eu brinco e tem coisas que eu faço questão de frisar. Eu não sou da mesma idade que você. Eu não sou o seu irmão ou a sua irmã. Eu sou o seu tio. Por mais que não gostem da ideia, a gente conversa muito. Difícil eles terem muitos argumentos para mim. E olha que são adolescentes. Eles têm muitos argumentos. Mas eu, graças a Deus, Deus não me deixou sem palavras até hoje diante deles. Para sempre mostrar-lhes que somos uma família. Da mesma maneira como eles devem respeitar os seus ascendentes, eu tenho que respeitar os meus descendentes. Um respeitando o outro. O momento de cada um. O meu tempo é hoje, o deles é de hoje para amanhã. Cada um no seu espaço. Mas um respeitando o outro. Respeitando também as nossas origens e os nossos valores. E aqui eu encerro o capítulo 13. Sabendo que a gente tem que, sim, disciplinar aqueles a quem amamos. Da mesma maneira como já comentamos que Deus disciplina os seus filhos, educa. Ele não bate, ele não espanca, ele tem autoridade. E é isso que eu te falo, meu irmão e minha irmã. Não perca a autoridade que Deus te deu sobre os teus descendentes. Não inverta os papéis. Porque no futuro, eles serão cobrados. Você será cobrado. Que a palavra de Deus seja o teu manual. A Super Nani tem muita coisa interessante. Mas antes de Super Nani existir, a palavra de Deus já existia há séculos. Há milênios. E entre a novidade de algo que surgiu há 15, 20, 30 anos e para esta que nunca falhou na sua instrução e conselho, eu fico com ela, com a palavra de Deus. Amém? Nos vemos no próximo episódio, no próximo vídeo, para falarmos mais de provérbios e aprendermos mais, porque eu tenho aprendido e muito, todos os dias. A paz do Senhor.